Presta atenção nesses erros muito comuns que as pessoas cometem na hora de posicionar a sua casa no terreno. O primeiro erro muito clássico que tu viaja por aí andando nas estradas e tu vai ver bem comum é as casas voltadas para a estrada, a casa voltada para a rua. Por que que vira a casa para a estrada? Qual é a lógica? Não tem lógica nenhuma. A casa tem que estar voltada para o sol. Você tem que orientar a casa com relação ao sol, com relação ao vento, com relação à inclinação, nunca com relação à estrada, porque da estrada vai vir o quê? Barulho, poeira, ou seja, é isso que vai vir da estrada. E as pessoas têm, às vezes, um monte de espaço e pegam a casa e alinha com a linha da cerca voltada para a estrada. E a casa fica toda invertida, às vezes voltada para o lugar onde tem o vento, ou voltada para o lugar que não tem sol, então não tem a menor lógica. Esse é o erro mais clássico que as pessoas cometem e não se dão conta disso. No ambiente urbano, dificilmente as pessoas conseguem colocar a sua casa na melhor posição, porque o planejamento das cidades é todo orientado para o fluxo dos carros. Então as pessoas constroem as casas viradas para a rua, porque o carro precisa entrar e sair da casa, os terrenos são pequenos, mas no campo isso não faz sentido nenhum. O que é importante no campo é olhar o posicionamento solar, qual é a predominância de ventos que vão bater na sua casa, a posição em relação ao relevo, como é que você pode aproveitar bem uma situação de relevo para posicionar a sua casa. Portanto, orientar a casa virada para a estrada no campo não faz sentido nenhum. Outra questão é que tu tem que orientar a casa em relação ao que está ao redor da casa, em função do vento, em função do sol e tudo mais. Por exemplo, se tu tem galpão onde tu tem animais, se tu colocares esse galpão do lado leste da casa, o cheiro do galpão vai vir para tua casa. Então, quando tu fores colocar tua casa no terreno, tu tem que ver o que já tem no terreno e o que vai ser colocado depois. Por quê? Porque a casa está em conexão com as outras coisas, o que tem ao redor, né? Então, tu vai ter uma casa, e aí tu vai ter um galpão, tu vai ter a fossa, tu vai ter, ou seja, tem todas as coisas ao redor da casa. Como é que tu vai dispor essas coisas ao redor da casa? Onde é que vai ficar a horta? Onde é que vai estar o pomar? Onde é que está a estrada? Ou seja, as coisas que estão ao redor da casa têm uma relação direta com a casa. Então, como da casa partem os caminhos, ou seja, tu está dentro da casa, e dali tu parte para pegar o carro, dali tu parte para ir para a horta, dali tu parte para ir para o pomar, para o galpão, tudo isso tem que estar conectado. E aí tem uma lógica. E a lógica é você não atrapalhar uma coisa com outra coisa. Não atrapalhar o galpão com a casa, nem a casa com o galpão. Então, tu tem que pensar nesses sistemas. Ou seja, tu tem que entender que existe uma lógica de colocar as coisas no terreno para tirar o melhor proveito do espaço. O segundo erro muito comum é ter como critério principal a vista. Priorizar a vista e não considerar todos esses outros elementos. Muita gente compra um terreno que tem uma vista bonita e posicionar a casa de forma que ela tenha a melhor vista da janela principal, do lugar que ela vai estar mais tempo olhando para aquela vista. No entanto, muitas vezes esse é o pior lugar para você ter um bom condicionamento térmico da casa, para você fazer aproveitamento de água das chuvas, coleta e reuso nessa casa. Então é importante considerar a vista, mas a vista não pode ser o primeiro e nem o único critério de posicionamento da casa num terreno. E no momento que tu considera só a vista, o que acontece? Tu vai ter que geralmente colocar a casa no ponto mais alto. E às vezes o ponto mais alto é o problema, por causa que tu vai ter excesso de vento, vai ser mais difícil todas as coisas que tu for fazer aí. Os cultivos no lugar onde venta muito é ruim também. A casa, no momento que tu tá num lugar com muito vento, tem problema de romper com o telhado, estragar várias coisas. Então tu vai ter que começar a pensar, eu vou tirar um proveito da vista, mas eu não vou estar no topo do morro. Eu vou estar um pouco abaixo do morro. Eu estando um pouco abaixo do morro e mesmo ainda tendo a vista, eu posso trazer, por exemplo, a água por queda natural até a casa, coisa que se eu estiver no topo, a água não vai subir, a não ser com uma bomba. Então, eu tenho que pensar nisso também. Então, aí eu vou pensar num terreno onde eu tenho uma parte um pouco mais inclinada, onde eu aproveito a vista, mas ao mesmo tempo eu não estou no topo do morro e não corro o risco de excesso de vento. O terceiro erro muito comum é o pessoal montar a casa, botar fossa, dessas fossas sépticas que contaminam e não se dá conta que o poço está logo abaixo. E aí o cara já começa a casa contaminando o poço. Então tu tem que avaliar onde é que tem água, onde é que está o poço para te poder fazer um sistema ecológico de saneamento, certo? Senão, tu vai ter que cuidar para não contaminar o poço. Isso é bem comum, as pessoas instalarem a casa, botar fossa, botar tudo e não se darem conta da onde vai vir a água potável e acabar contaminando a água. Esse é um outro erro bem clássico também.
Com relação à água, as pessoas também não observam a umidade do relevo e o escorrimento de águas, o que faz com que algumas casas fiquem muito úmidas porque elas podem estar colocadas exatamente em cima de um fluxo de água. Então é importante ver o escorrimento superficial de águas para posicionar essa casa, para que a casa não fique no meio de um fluxo de água ou para que você construa as coisas de forma que depois você não consiga drenar essa água que fica escorrendo ao redor da casa. É muito comum as pessoas depois terem problemas de umidade para sempre na casa porque elas não conseguem mais fazer esse manejo. Então, antes de posicionar, é importante ver o escorrimento para escolher o melhor lugar ou para fazer o manejo das águas antes de implantar a casa. Outro erro clássico, vai colocar a casa no lugar, o terreno é inclinado, precisa fazer um corte no terreno e a pessoa pega e faz um corte muito forte, com pouca inclinação e o que acontece? Tu tem alto risco de desmoronamento. Então, quando tu vai fazer isso, tu vai fazer o quê? De preferência, fazer mais de um corte, mais de um talude antes de chegar no platô da casa. E quando tu for fazer esse último talude, tu fazer uma inclinação suave para não ter tanto desmoronamento. E o platô da casa, tu não vai fazer ele totalmente reto, tu vai fazer quanto inclinado para trás. Quase imperceptível, 2,5%, 3%, para fazer com que a água corra para trás. E o platô que estiver acima desse platô da casa, um platô menor, tu também vai fazer ele com uma leve inclinação para trás. Para quê? Para que a água da chuva escorra contra o canto do platô e aí tu pode tirar essa água por fora. Então a água do escorrimento vai sair por fora do desenho da casa. Isso é simples de fazer na hora que tu projeta, porque quando tu não faz isso, acontece de ter desmoronamento e cair em cima da casa. Outra questão, quando fizer o corte do terreno, não economiza no platô. Tu vai fazer a casa mais afastada, porque qualquer um desmoronamento que tenha não vai complicar, não vai prejudicar a casa. E que dê espaço para te colocar alguma vegetação para fazer esse barramento. São coisas simples de fazer, mas que se na hora tu não pensa, depois tu arruma problema. Se a casa ficar muito encostada no barranco, no corte do terreno, você vai ter problema para fazer manejo de água, não ter sol batendo desse lado da casa, problemas de circulação de ar, além, obviamente, do problema do desbarrancamento. Esses são alguns erros bem comuns que as pessoas cometem: fazer a casa virada para a estrada, fazer a casa no ponto mais alto do terreno buscando somente a vista, fazer a casa muito encostada no barranco e não observar o escorrimento de água, o posicionamento no relevo dessa casa. É importante fazer essa leitura da paisagem, entender esses elementos todos, o posicionamento solar, os ventos predominantes para escolher o melhor lugar da casa. Isso vai fazer uma diferença crucial entre uma casa que funciona e que é saudável e uma casa que nos adoece ou que está sempre tendo problemas de manutenção ao longo do tempo. Então, antes de gastar construindo, é importante fazer essa leitura da paisagem, entender esse terreno para poder posicionar a casa no melhor lugar. E lembrando que a casa está conectada com outras coisas ao redor. Que tipo de árvores tem perto? Se essa árvore cair, se tem o risco de cair na casa. Se tem lugares com animais que possa vir cheiro para casa. Onde é que está o acesso à estrada? Se corre água num lugar ou no outro. Ou seja, essa leitura da paisagem do todo é extremamente importante para não ter problemas futuros. Acompanhe aqui que a gente está sempre compartilhando estratégias e informações para bem viver no campo, para cultivar o nosso alimento e para a gente viver de forma muito mais harmoniosa com a natureza.